combate ao trabalho infantil. Você já parou para pensar se na sua realidade você já viu alguma coisa que chame a atenção? Por exemplo, criança no semáforo vendendo bala, criança trabalhando na feira, isso tudo é trabalho infantil. Por isso, diversas instituições se unem nesse enfrentamento e no combate ao trabalho infantil. Dia 12 de junho é o dia que a gente precisa falar o dia todo sobre esse assunto. Nos outros dias do ano também, mas dia 12 é um dia muito especial para falar sobre esse assunto. Por isso, nós estamos recebendo aqui o Dr. Ademar Prisco da Cunha Neto. Ele é juiz titular da primeira vara do trabalho em Jacareí, responsável aqui também pelo Vale do Paraíba. Bem-vindo. Agradeço o convite e a oportunidade de poder tratar de um tema tão importante com toda a nossa audiência aqui. Obrigada por ter vindo e falar sobre um assunto tão importante. Doutora Ademar, por que é especial dia 12 de junho a gente tratar esse assunto? A gente sabe que o ano todo a gente tem que olhar e trabalhar nesse enfrentamento no combate ao trabalho infantil. Mas dia 12 é um dia que marca, né? O dia 12 de junho é o dia que marca nacionalmente e internacionalmente esse combate. Sim, a criação do dia 12 de junho foi uma iniciativa da Organização Internacional do Trabalho que decidiu lançar foco a essa questão, lançar uma luz a essa questão, porque há no mundo um contingente de milhões de crianças que tem o seu futuro ceifado pela ausência da família, ausência da escola, motivada pela necessidade de trabalhar para prover o sustento da sua família ou para atender algum desejo que ela não pode ser atendida em razão das condições que ela vive. Então, a Organização Internacional do Trabalho criou, em 2002, essa data, e desde então a gente vem desenvolvendo esse trabalho em todo o mundo. O Brasil transformou também essa data como uma data nacional de combate ao trabalho infantil e todos os anos a gente usa essa data para lembrar e levar essa mensagem para a população. E conscientizar as pessoas, né, irmão? Isso é muito importante, né, doutor? Bem-vindo, que bom. E nós já sabemos de alguns anos dessa feliz parceria entre o TRT e aqui o Santuário Nacional contra esse abuso e a exploração infantil, até naquela carta também que nós divulgamos, que amanhã, né, o senhor estará junto com o reitor do Santuário Nacional, nosso querido Padre Eduardo Catalfo, na missa das 6 horas da tarde amanhã. E já de alguns anos, nessa parceria feliz, também na comemoração dessa data, quais foram os avanços mais significativos, doutor, que nós podemos observar a respeito do combate ao trabalho infantil? Veja, desde muito tempo, a Organização Internacional do Trabalho tem essa disposição de orientar as nações a proibirem o trabalho infantil. Mas desde que foi criada essa data, a gente experimentou avanços significativos. Hoje a gente vive um momento de alerta, aquela redução dos números do trabalho infantil que vinha acontecendo, por ocasião da pandemia, houve um retrocesso. Então hoje é um momento de alerta. Nós saímos há pouco desse momento de pandemia e a gente precisa retomar com força esse trabalho. E a gente sabe que durante a pandemia foi um período muito difícil, muitos pais de família perderam seus empregos e muitas famílias se viram numa difícil decisão de como prover o sustento. E a gente sabe que o sustento é para hoje, a gente não pode esperar. Então a gente precisa unir forças, o Estado, a sociedade, as famílias, para que a gente possa oferecer a essas crianças oportunidades, e não apenas as crianças, as famílias, para que elas possam prover a boa educação e o crescimento saudável dessas crianças. Agora, doutora Ademar, eu penso que a naturalização desse tipo de crime, ele potencializa em diversas realidades. Inclusive, o trabalho infantil está ligado à vulnerabilidade social. Mas quais são os desafios de colocar em prática as leis que garantam a educação, que garantam toda a proteção da criança e do adolescente? A gente precisa de políticas públicas. A gente precisa fazer cumprir um artigo da nossa Constituição que diz que é obrigação prioritária do Estado, da sociedade e das famílias prover aquilo que é essencial para o crescimento saudável de uma criança. Então é o princípio da proteção integral da criança, do adolescente e do jovem. Então a gente precisa de políticas públicas efetivas que atendam essas famílias.
porque sem essas políticas públicas a gente não vai conseguir avançar em oferecer boa educação, que é o ponto de partida base, né? Para que essas famílias saiam daquele ciclo intergeracional de pobreza, que a gente consiga romper esse ciclo que é passado de pai para filho, geração a geração, e que mantém aquelas famílias numa situação de vulnerabilidade. É porque a gente acha que, a gente ouve muito, né? Ah, porque eu trabalhei quando eu era criança e não aconteceu nada, por isso meu filho pode trabalhar e não estudar. Não, tá errado isso. A criança tem que estudar, a criança não tem que trabalhar. E existe uma naturalização quando as gerações vão passando e falam, não, tudo bem se ele trabalhar e não ir para a escola. E não tá tudo bem, né, doutor? Não está tudo bem, porque ainda mais no mundo competitivo que a gente enfrenta hoje, o mundo mudou muito. Né? Então, aquelas realidades do passado que diziam, eu trabalhei e hoje eu sou bem-sucedido, para cada um que teve essa realidade, muitos fracassaram. Né? Muitas famílias se mantiveram em condições vulneráveis. No mundo competitivo que nós atravessamos hoje, a gente precisa oferecer oportunidades iguais para todos, porque senão a gente vai condenar aquela criança a ser um adulto numa condição de subemprego, numa condição de marginalidade, se não for cooptado pelo crime. Né? Então a gente precisa investir na educação, investir na infância saudável. Né? E por trás de uma criança que está sendo explorada está quem ganha dinheiro em cima da exploração da criança e do adolescente. E aí a importância das pessoas se unirem, tanto na cobrança de políticas públicas, mas também de denúncias, né, doutor? Porque é dever de cada pessoa também fazer essa denúncia pelos meios legais. Sim, a gente tem um trabalho muito próximo aos conselhos tutelares para que a gente possa conscientizar os nossos conselheiros a terem uma atuação focada na questão do trabalho infantil, assim como em outras ofensas a direitos de crianças e adolescentes, que são as mais diversas possíveis, né? E a gente tem um número nacional em que essas denúncias podem ser feitas. É o Disque 100, né? Qualquer cidadão, diante de uma situação de exploração do trabalho infantil, pode registrar o fato no Disque 100, pode levar o caso ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, ao Conselho Tutelar. Existem vários canais para que a gente, trabalhando em rede, consiga fazer a melhor abordagem possível. Né? Porque nem sempre há uma mítica, né, de que o Conselho Tutelar vem para punir. Não, o Conselho Tutelar vem para proteger. Né? E a gente senta e se reúne e vai estudar a melhor maneira de atender aquela realidade. E muitas vezes a melhor maneira não é punindo a família, é ajudando a família a sair daquela situação. Doutor, e qual é que é assim a tônica, a mensagem central desse ano que o senhor vai ler na carta amanhã? Veja, todos os anos a gente tem uma campanha que é organizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E esse ano a tônica é: o trabalho infantil existe, a gente não vê, mas ele existe. E a gente precisa então abrir os nossos olhos, olhar para essa realidade. Muitas vezes a gente passa pela rua, vê o trabalho infantil, a gente enxerga o trabalho infantil, mas a gente não vê. Né? Então, hoje a campanha é: o trabalho infantil existe, o trabalho infantil doméstico, o trabalho infantil no comércio, o trabalho infantil no meio rural, né? Ele existe, mas a gente não vê. Né? Então a gente precisa treinar o nosso olhar para enxergar essa realidade, para que a gente não possa perder as nossas gerações. Com certeza. Quem embala, né, o futuro, quem embala uma criança, quem cuida dando direitos, possibilidades, tudo aquilo que é direito da criança, com certeza nós estamos também embalando um futuro melhor, um futuro de mais esperança para toda a humanidade. Né? São diferentes as formas de trabalho infantil, para as pessoas em casa entenderem, nessa tônica, né, de enxergar o trabalho infantil. Quais são os casos onde a pessoa passa e não vê? Onde a gente pode identificar um trabalho infantil? Muitas vezes o trabalho doméstico, né, é aquela criança que é usada para fazer limpeza, para cuidar de criança,
né? Não estou me referindo aqui à criança que ajuda nos seus afazeres em casa. Isso é saudável, até, né? Mas que tem o trabalho para terceiros ali cuidando de criança, fazendo faxina, o menino no semáforo vendendo balas, vendendo doces, né? E até numa situação assim muito degradante que a gente costuma olhar pelo lado criminal, mas não enxerga aquilo como uma exploração, que é aquele menino que foi cooptado pelo crime, né? Uma criança, né, ela não tem exato discernimento das implicações do que é aquela exploração, né? E ela fica tentada porque ela vê ali a possibilidade de ganhar um dinheirinho, que ela possa comprar o tênis que ela gosta, ter o celular, etc. Mas a gente precisa enxergar essa situação, a par da ilegalidade, né, como uma exploração. Existe uma criança ali que está sendo tirada do seio da família, que está sendo tirada da escola, está tendo a sua infância roubada para trabalhar numa atividade ilícita, né? Então a gente precisa olhar para isso. Se isso está acontecendo, isso está errado, né? E o Estado precisa atuar para evitar que isso aconteça. Doutora Ademar, a gente quer agradecer muito, viu, a sua presença, a sua participação aqui nessa conscientização, nesse enfrentamento no combate ao trabalho infantil. Muito obrigado, o Santuário está sempre de portas abertas aqui para somar forças nesse enfrentamento. Nós que agradecemos, o Tribunal Regional do Trabalho tem muita estima por essa parceria com o Santuário de Aparecida. Muito obrigada. E você? Seguiremos em frente, né, nesta parceria e pedindo que a Mãe Aparecida abençoe muito a todas as crianças, nossos devotos mirins e esse bonito trabalho também, que nada mais é que a defesa da vida, é cuidar de gente, é transformar as vidas das pessoas. E você em casa não se esqueça, se for identificado qualquer trabalho infantil, Disque 100, onde você pode fazer a sua denúncia.